Queridos devotos e devotas dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, você que vem hoje pela primeira vez, Deus abençoe. A você que está em casa pelo canal do YouTube e também pela Rádio Olinda, estamos sendo transmitido pela 105,3 FM. Tenho certeza que os santos anjos estão acampando nas casas de muitas famílias que não puderam estar aqui. E tenha certeza, você que veio rezar com os anjos, você veio para cá e o anjo do Senhor foi para a tua casa. Quando você chegar em casa, o anjo do Senhor já vai estar ali esperando com bênçãos, com graças, com libertação, com livramento. E hoje, celebrando o evangelista Marcos, a palavra de Deus é muito certeira ao nosso coração. É uma palavra que traz aí, irmãos, grandes ensinamentos. Primeiro, o apóstolo pede que a gente se revista de uma virtude muito importante. Olha, hoje o mundo diz diferente. Hoje a nossa importância reside em coisas. Temos que ter muito cuidado. Não vamos deixar, preste bem atenção, não vamos deixar as pessoas nos admirarem pela marca do sapato, pela marca do celular. Por favor, não deixe que ninguém te valorize ou enxergue em você algo por aquilo que você tem de material. Como tudo é efêmero e passageiro, como tudo é efêmero, eu preciso ser olhado, eu preciso ser acolhido por outras virtudes, virtudes que o dinheiro não é capaz de comprar. A virtude, por exemplo, da humildade, da simplicidade. Padre, quer dizer que eu não posso ter as coisas? Pode. Que Deus lhe abençoe bem muito, que você seja próspero, que tua casa seja próspera, que a tua empresa seja próspera, mas que nada que você tem seja capaz de lhe tornar mais uma coisa, mais um produto de mercado. Até porque você é um filho muito amado de Deus, e nós somos importantes para Deus por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos. O que deve determinar a nossa vida aqui é o que a gente tem, irmãos. Aqueles valores imutáveis, aqueles valores que são adquiridos no altar, que são adquiridos pela simplicidade. Os anjos querem trazer isso para nós. Por isso que a palavra hoje diz: revesti-vos de quê? De profunda humildade. Grande é aquele que sabe ser pequeno. Grande é aquele que encontra nas pequenas coisas a beleza da vida. Irmãos, quando a gente está envolvido por isso, uma flor que desabrocha diz muito para nós. Quando a gente está envolvido por isso, um sol, um nascer do sol, um pôr do sol, como fala o coração da gente. Quando a gente está envolvido pela humildade, uma canção que a gente escuta emociona a gente, toca o coração da gente. O sorriso de uma criança, o olhar de alguém, um cumprimento de alguém, isso toca tanta gente. Então eu posso pedir a Deus hoje, por favor, meu Deus, por favor, que eu possa encontrar a tua grandeza nas pequenas coisas. Assim viveu Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela fazia com grandeza as coisas pequenas. E a gente se agiganta, a gente fica bem grande quando a gente sabe ser pequeno. E você sabe, eu fico da altura de Deus, se podemos dizer que isso é possível, quando eu me ajoelho. Quando eu me ajoelho, eu fico mais perto de Deus. Vocês entendem a lógica? Eu fico mais perto de Deus quando eu me reconheço. Me reconheço que não posso muita coisa, mas se Ele me ajudar, eu posso muito. Então, a palavra hoje nos diz: revesti-vos
da humildade. E Ele continua nos orientando, nos conduzindo nessa noite, dizendo assim, lançai sobre Ele a vossa preocupação. O apóstolo está dizendo assim, lançai sobre Deus as tuas preocupações. Meu irmão, como eu preciso compreender isso. Às vezes a gente lança a nossa preocupação no esposo, enche o juiz do coitado. Padre, não é para compartilhar os momentos difíceis com o esposo, não é, mas poupa, conversa primeiro com Deus. Lança as tuas preocupações em Deus. A gente tem lançado as preocupações nos outros, aperreando os outros, descontando nos outros. Às vezes estamos preocupados e descontamos naquelas pessoas que nós mais amamos. Eu preciso entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, por favor, sustenta a minha mão. A dificuldade está grande demais. Está aqui, irmãos. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações. Pare de carregar um peso que você não consegue sozinho. Pare. Às vezes nós teimamos, às vezes nos achamos autossuficientes. Como é que eu insisto, como é que eu teimo em carregar um peso que eu não consigo? Porque não tenho a humildade de pedir ao esposo, de pedir à esposa, de pedir a um colega, de pedir a um amigo, de me colocar diante de Deus, de procurar uma terapia, de procurar um sacerdote para fazer uma orientação espiritual. A gente não consegue dar conta de tudo não, irmãos. Por mais que as pessoas nos digam que a gente é muito capaz, que a gente é um super-homem, uma super-mulher, chega uma hora em que a gente não dá conta. Aí, por isso que muitas pessoas entram em declínio espiritual, emocional. Aí começa a colocar a preocupação nos rivotris da vida, começa a colocar na bebida, começa a colocar as suas preocupações nos jogos, começa, enfim, nas compras, sem precisar, e às vezes sem poder pagar. Eu preciso colocar minhas preocupações no Senhor. É nele, é Ele meu ponto de chegada e de partida. Às vezes, irmãos, nós não lembramos disso. Às vezes temos a solução e não usamos. A porta está aberta e a gente não empurra. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Está aqui na palavra. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Deixa eu te pedir uma coisa. Olha para essa pessoa que está perto de você, olha bem para ela e diga assim: lançai sobre Deus as tuas preocupações. Complete: pois Ele cuida de vós. Lançai. Vem, deixa sobre Ele, Ele cuida de vós. Aí continua, essa palavra é linda. Resisti-lhe firmes na fé, porque o apóstolo também diz: o vosso adversário. Nós temos anjos protetores, nós temos anjos de guarda. Cada pessoa aqui tem um anjo, e ainda tem uns arcanjos para cuidar. Mas a palavra também diz que tem ao redor de nós o quê? O diabo. Tem adversários. Ei, você sabia que tem gente que fica triste porque você está feliz? Deixa eu repetir isso. Você sabia que existe almas, pessoas de carne e de osso, que fica muito triste, que perde noite de sono porque você está feliz? Isso é o diabo. Isso não é de Deus.
Tem espíritos aí, ó, vagando, procurando devorar a gente, procurando dar pernada na gente. Por isso que a palavra diz: sede vigilantes e resisti-lhes firmes na fé. Não cutuque o cão com vara, nem com comprida. A gente só diz que é com a vara, mas às vezes a gente cutuca com vara comprida. Não, é só um pouquinho. Não, é só olhar um pouquinho. Não, é só hoje. Não cutuquemos o cão com vara, seja curta ou seja comprida, porque ele está procurando uma brechinha para entrar. Resistir-lhes firmes na fé. Então está aqui, irmãos, lições da palavra. Se você não, eu recomendo quando você chegar em casa hoje, não dormir antes de abrir na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 14. Pedro 5, do 5 ao 14. E você reza essa palavra, e você vai sentir a fortaleza de Deus na tua vida, tá? Então é a palavra. E aí, fortalecido pelo Senhor que cuida de nós, a gente reza com o salmista: cantarei eternamente o vosso amor. Ei, canta o amor de Deus na tua vida. Para de reclamar, meu irmão, para de murmurar com barriga cheia. Quantas bênçãos que Deus já derramou hoje na tua vida. Foi muito mais do que as coisas que não deram certo. Se você for contar o que Deus fez de bom, hoje você não vai contar menos que 30 ação de Deus boa na tua vida. Aí pode ter acontecido ali, ó, uma coisinha ruim. Não, abrace com o que de bom Deus preparou para você, porque o de ruim Ele está cuidando, porque a palavra diz: Ele cuida de vós, Ele cuida de cada um de nós. E certa essa presença, a gente vai acreditar e pregar o Evangelho. Foi o que o evangelista Marcos hoje trouxe para nós: anunciai o Evangelho a toda criatura. E como é que o evangelista recomenda? Ide pelo mundo inteiro. Que mundo inteiro é esse, hein? É o teu condomínio, é o teu trabalho, é a tua empresa, é a tua família, é a tua casa, é o mundo inteiro. Anunciai o Evangelho. E aí ele dá uns sinais, né? Os sinais se acompanharão, vão expulsar demônios. Veja, Deus hoje está capacitando a igreja a expulsar os demônios. Não fica amiguinho deles, não. Coisa ruim a gente manda embora. A gente tem que dizer: saia daqui e não volte nunca mais. A gente tem que dizer para alguns demônios, para alguns não, para todos os demônios, para ir embora e não voltar nunca. Padre, que demônios são esses? A tristeza é um demônio muito feio, a depressão é outro muito feio, a ansiedade é um demônio feio, a mentira é um demônio feio, a falsidade, a inveja, a ambição, o olho grande, são os demônios. As doenças físicas, emocionais, espirituais, são demônios que vivem nos rodeando. Vamos mandar embora e nunca mais voltar. Diga assim: vai embora e não volte nunca mais. Espírito de medo, de opressão, de depressão, de angústia, de tristeza, de inveja, de perseguição,
de violência. Vai embora e não volte nunca